Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Homeoplace. Hoje vamos dar continuidade ao estudo de nossas matérias médicas, agora, pessoal, com novamente um diagnóstico diferencial. Já disse a vocês que, pessoalmente, enquanto professora de homeopatia, eu considero o estudo de matérias médicas através do estabelecimento de diagnósticos diferenciais uma estratégia didática bastante eficaz, até porque, meus queridos, fica muito mais claro para a gente os contornos individuais daquela personalidade homeopática, na medida em que nós exploramos as confluências, ou seja, os pontos de convergência, as similaridades daqueles medicamentos que estamos comparando e, posteriormente, daí o nome diagnóstico diferencial, nós estabelecemos as fronteiras que diferenciam aquelas personalidades e, com isso, os contornos dessas matérias médicas ficam melhor delineados para o nosso estudo. Então, sempre que pudermos, pessoal, estabelecer diagnósticos diferenciais, é uma excelente estratégia de aprendizado que a gente começa a entender, bom, por que essa personalidade é essa e não silícia? Por que essa personalidade é essa e não carcinosino, que traz algumas características bem similares? Hoje, meus queridos, as matérias médicas que vamos comparar são duas que, primeiramente, pertencem ao mesmo reino, portanto, há muitas similaridades aqui, então precisamos explorar aqui realmente suas divergências. Vocês vão perceber que são duas que se parecem em grande medida. Hoje, pessoal, nós vamos comparar lac humano com Buteljamaicensis. Nossa, Letícia, eu acho que eu não conheço nenhuma, muito menos a última que você acabou de falar. Conheço um pouquinho o lac humano, mas também não entendo muito bem as diferenças com o lac materno. Já essa Buteljamaicensis nunca ouvi falar, nem sei do que se trata, de que espécie se trata. Então, pessoal, vou começar falando com vocês aqui sobre lac humano, e fechamos com Buteljamaicensis e, ao final, finalmente, nós vamos estabelecer o bendito diagnóstico diferencial entre ambas. Bom, pessoal, é importante que, primeiramente, a gente saiba por que de serem medicamentos confundidos, porque é difícil estabelecer essa diferença entre ambas essas personalidades. Porque, na verdade, pessoal, o motivo pelo qual ambas adoecem é exatamente o mesmo: autorrenúncia, excessivo sacrifício ao próximo. Ah, Letícia, mas eu também sou assim. Pessoal, todos nós, isso aqui é natural do aluno quando ele está começando a aprender homeopatia, é natural que ele traga a seguinte colocação: Letícia, eu me vejo em todas as personalidades, eu não sei exatamente qual é o medicamento mais adequado para mim, até hoje não consegui encontrar o meu simílimo, porque a cada matéria médica que eu estudo, parece que eu me vejo refletido ali, então não sei exatamente determinar qual é meu simílimo. Pessoal, isso é natural, levando em consideração a complexidade da psique humana, nossa complexidade a nível de personalidade, mas isso também se deve ao fato de que ainda nos deixamos confundir com sofrimentos periféricos. Nós ainda estudamos homeopatia de forma rasa, ou seja, nós ainda estudamos as personalidades de forma a levar muito em consideração as consequências de um certo sofrimento e não a causa daquela desarmonia. Então, isso, inclusive, como eu disse no vídeo anterior, pessoal, dificulta a apreensão, a assimilação da alma de certo medicamento, levando em conta que daqui a pouco parece que um é exatamente igual ao outro, eu estou estudando a mesma coisa. E veja bem, pessoal, há alguns desdobramentos, algumas consequências de certo sofrimento que elas se repetem em basicamente toda a personalidade homeopática, toda personalidade homeopática em sua versão ultra, mega, hiper descompensada vai apresentar algum nível de ansiedade, vai apresentar algum nível de depressão, vai apresentar algum agrupamento ali de medos. Então, se fiar em consequências, em periferias de certo sofrimento, vai nos trazer confusão, porque chega um certo ponto em que, se eu for ali até o extremo, até o 80 de certo sofrimento, eu vou encontrar
muitas similaridades com o extremo de sofrimento de outra matéria médica que eu estou estudando, de outra e assim por diante. Então, eu preciso buscar sempre por aquilo que diferencia aquela personalidade. Então, pessoal, se eu estudar a matéria médica buscando por aquele núcleo do fractal, como eu sempre trago a vocês, o cerne do sofrimento, vai ser impossível confundir uma personalidade com a outra e, consequentemente, vai ser muito menos provável que eu me veja em toda a matéria médica que eu estudar. Então, pessoal, ok, eu posso apresentar uma série de desconfortos que vêm como desdobramento daquele desconforto mais profundo. Sim, pessoal, pode ser que você sinta timidez e se confunda ali com silícias, calcárias de uma forma geral, carcinosino, staphysagra, caso você seja uma pessoa que reprima a raiva. Mas isso não interessa, meus queridos, interessa o porquê você faz isso, que justifica esses mecanismos de defesa que você adota. Todos nós apresentamos vários desconfortos, mas existe uma matriz, existe uma justificativa, existe um cerne que automaticamente explica, concede um fator causal para todos esses sintomas que eu percebo. Então, pessoal, de fato, todo mundo em algum momento se percebe, pelo menos pessoas que se preocupam minimamente com os demais, que têm uma mínima consciência de que existem outras pessoas à minha volta, com outras demandas, outras necessidades, em algum momento a gente pode se perceber sacrificando muito por essas pessoas, ainda mais se nutrimos por elas a algum nível de afeto, algum nível de afetuosidade. Então, em algum momento a gente pode se questionar, nossa, até que ponto eu deveria me doar essa relação? Será que eu não estou me doando demais ao ponto de sacrificar a minha individualidade? É natural que esse dilema nos ocorra eventualmente, mas no caso de lac humano e búteo, pessoal, a grande diferença é que esse é o cerne de seus sofrimentos. Isso aqui confere um dilema tal à psique desses indivíduos que eles vão adoecer em decorrência disso. Então veja o peso, pessoal, veja o quanto esse dilema ele ocupa um protagonismo no que diz respeito aos seus dilemas existenciais. O sujeito vai adoecer por causa disso. Esse é o cerne, esse é o miolinho da flor. Isso aqui é o que justifica os seus desconfortos, isso aqui é o que vai justificar toda aquela gama extensa de sintomas que esses indivíduos vão manifestar. Então, ambos, já começando aqui por um ponto de confluência entre essas personalidades, justificando por que ser tão necessário esse diagnóstico diferencial. Ambos esses sujeitos vão adoecer em decorrência do sacrifício excessivo aos demais. Isso aqui é o núcleo do fractal de seus padecimentos. Agora, pessoal, bom, a motivação para se sacrificar pelos demais é que muda. A forma também de se sacrificar pelos demais também é o que vai mudar. Então nós vamos explorar essas nuances, miríades de diferenças entre ambas as personalidades de forma que não as confundamos. Vamos começar, pessoal, por lac humano. Quem é o indivíduo lac humano? Primeiramente, também acho interessante que a gente já estabeleça aqui uma diferença com o lac materno. São lacs, digamos, personalidades lac frequentemente confundidas, de forma que alguns homeopatas equivocadamente muitas vezes julgam essas personalidades até sinônimas. Pessoal, tudo aqui, além das temáticas serem diferentes, especialmente em termos de abrangência sintoma, o material que serve como matriz para dinamização desses medicamentos também é distinto, é o mesmo, mas no caso, por exemplo, de lac materno, eu vou trabalhar com amostras de leite de pelo menos 9 mães diferentes em períodos de lactação diferentes também, incluindo pelo menos uma amostra de colostro, no caso de lac materno, pessoal. Então, estou trabalhando com leite materno, leite humano materno nos dois casos, no caso de lac humano e lac materno. Lac materno, vocês percebem que a diversidade aqui de amostras que servem para manipulação do medicamento é maior. Por isso mesmo, alunos do meu curso Homeopatia Inspiradora já devem estar rememorando o porquê do fato de lac materno ser um dos medicamentos preconizados para a regeneração da camada 3, a camada universal 3, onde nós temos ali o tema da encarnação. Não é à toa, pessoal, porque veja, se eu tenho amostras de 9
leites ali com procedências distintas, com advindos ali de tempos de lactação distintos, venhamos e convenhamos que eu tenho provavelmente uma abrangência temática muito maior. No caso de laque humano, nós temos uma amostra de leite. Num tempo específico, pessoal, há algumas ligeiras divergências, mas existe um certo consenso de que a matéria-prima ideal para a manipulação de laque humano seria proveniente de uma mãe com pelo menos ali 5 meses de lactação, ou seja, ela já está amamentando a sua criança há 5 meses. E há que se levar em consideração também, existe outro pré-requisito aqui que precisa ser obedecido: o vínculo entre essa mãe e sua criança deve ser profundo. Então veja, qual a matéria-prima aqui para laque humano? A amostra de leite de uma procedência específica, de uma única mulher, diferente do laque materno, que as amostras provinham ali de pelo menos 9 mulheres diferentes. Então no caso de laque humano, uma única fonte, 5 meses de amamentação e ainda o vínculo entre essa mulher e a criança deve ser forte. Aqui já podemos deduzir o seguinte, pessoal: se a matéria-prima ela parte de uma mãe que apresenta uma ligação muito grande, muito intensa ali com a sua criança, podemos já chegar à conclusão que provavelmente quem precisa dessa homeopatia apresenta um forte sentimento ali de abandono, de orfandade afetiva, como queira. Então, nós estamos falando de sujeitos que definitivamente padecem da sensação de falta de atenção, falta de afetuosidade. São sujeitos que, consequentemente, vão apresentar certa carência nesse sentido. Então vamos explorar como o sujeito lida com essa carência e, consequentemente, vamos entender o porquê da sua autorrenúncia excessiva em prol do outro. Bom, pessoal, veja que a tendência é a de que quando eu apresento uma determinada sensação, alunos do meu curso Melodia Oculta devem ter entendido isso aqui muito bem. Quando eu tenho a sensação de que eu sou atacada, quando eu tenho a sensação de que eu sou humilhada, eu tenho a sensação de que eu sou assediada, eu tendo a projetar essa sensação para os demais. Então eu tenho um feeling, eu passo a enxergar a vida como se todo mundo fosse vítima daquela mesma sensação. Então veja, se laque humano apresenta essa percepção de que foi abandonado, de que não recebe o devido suprimento afetivo, ele tende a projetar essa mesmíssima sensação para os demais, ou seja, ele percebe os demais como sujeitos que provavelmente se sentem carentes afetivamente também. Ou seja, daqui surge o impulso de acolher os demais, acolher ao nível excessivo, mesmo que para isso ele tenha que sacrificar muito de si até o ponto, nós vamos explorar isso aqui um pouquinho mais ulteriormente, até o ponto de perder o próprio sentido de identidade, já nem saber o que gosta do que não gosta. Bom, pessoal, aqui nos laque, de uma forma geral, nós temos algumas temáticas que se repetem, independentemente de que laque estivermos falando. No caso de laque materno, nós vamos observar essas temáticas gerais dos leites, como, por exemplo, uma orientação familiar. Essa orientação familiar, pessoal, ou ela pode se demonstrar como um vínculo evidente com os familiares, ou seja, é um sujeito família, um sujeito voltado para a família, tem uma ligação muito forte com a família, ou é um sujeito que depende do aval, da validação, da aprovação da família para tudo o tempo todo, é um sujeito que não consegue cortar o cordão umbilical com a família. Ou mesmo, pessoal, nós vamos observar isso aqui muito em laque felino. Ok, nós podemos passar por uma pseudo-emancipação, então o sujeito parece que ele convive bem sem vínculos familiares. Ele parece muito independente, mas a voz, os condicionamentos, os valores familiares, a repercussão de ter estado naquela família e ter absorvido aquele conjunto de valores específicos, nós percebemos que isso está ali cristalizado no sujeito, de forma a condicionar os seus passos. Então, dito de outro modo, existe aqui vozes familiares internas. Pode ser que
eu não revisite ali com frequência os meus familiares para pedir opinião para tudo, mas como eu absorvi de forma muito cristalizada aqueles valores, é como se meu pai e minha mãe estivessem falando aqui na minha cabeça o tempo todo. Eu absorvi aquilo, porém, a nível interno, de forma que me torna independente da figura externa, mas internamente eu absorvi aquilo muito bem. Então, o tempo todo eu estou medindo ali o que eu vou fazer ou não fazer conforme aquele eixo de valores que eu absorvi do meu seio familiar. Vamos observar isso, como eu disse, muito em lac felino, que parece estar muito independente da sua família, mas nós vamos perceber que internamente a família ainda está lá. Mas o fato, pessoal, é que em lac humano veremos uma orientação para a família muito marcante, de forma que o sujeito ele pauta a sua vida, seus projetos no desenvolvimento da família. Letícia, o que quer dizer isso, desenvolvimento familiar? Lac humano, pessoal, basicamente apresenta aqui como mentalidade central a sensação de que ele deve arregimentar cada vez mais pessoas para o seu seio familiar. Eu devo fortalecer os vínculos familiares. Esses vínculos em lac humano são vínculos funcionais, ou seja, cada um deve desempenhar uma função específica, cada um deve acoplar-se a certa engrenagem para que essa máquina familiar funcione de determinada forma. Ou seja, pessoal, a coisa começa com um viés pretensamente afetivo. Parece que é um sujeito que quer que todo mundo fique junto, quer assessorar todo mundo, prestar assistência, servir a todo mundo, mas com o tempo isso se revela utilitário. Com o tempo a gente percebe que o sujeito lac humano, ele quer que todo mundo ali esteja unido, quer que todo mundo faça parte da mesma entidade grupal, com o objetivo de agregar mais a essa máquina, essa grande máquina chamada família. Ou seja, pense na bola de neve. O sujeito lac materno, ele quer que cada vez mais neve faça parte daquela bola, de forma que ela se agigante com o passar do tempo. Então, pessoal, parece que eu estou aqui orientada o tempo todo para as necessidades dos entes familiares. Só que eu estou voltada, a minha atenção ela está orientada para aqueles sujeitos que eu entendo que fazem parte da minha família, mas não para fornecer a essas pessoas o que elas precisam. Pode ser que para seduzi-las, para que elas façam parte aqui do meu grupo, eu conceda temporariamente aquilo que elas precisam. Afeto, um direcionamento, um encorajamento, um aconselhamento. Num primeiro momento a coisa pode até se dar dessa forma. Pode até parecer que lac humano é empático propriamente, que ele está ouvindo o que você está dizendo, que ele está levando em consideração as suas necessidades. Mas depois você entende que tudo que ele deseja no fim das contas é que você faça parte dessa grande família, desempenhando uma função específica para que a máquina funcione melhor. Esse viés utilitarista, como eu disse a vocês anteriormente, ele vai aparecer muito depois, quando você já está muito envolvido, muito aprisionado, muitas vezes não tem como você sair daquele grupo, porque você já nem tem uma identidade específica para conseguir sobreviver de forma individual. Então, pessoal, com o passar do tempo nós enxergamos que esse sujeito ele não está levando em conta o que você precisa. Ele está levando em consideração o que ele acha que é necessário para que você entregue um determinado desempenho adequado, conveniente a essa grande máquina. E o sujeito, pessoal, lac humano, ele é movido pela seguinte percepção: bom, se eu tive que abrir mão da minha individualidade para servir a essa grande máquina familiar, outras pessoas devem fazê-lo também. Então, essa impessoalidade, obviamente, pessoal, a gente entrega aquilo que a gente tem. Então, essa mesma impessoalidade o sujeito vai incutindo nos demais membros daquela congregação, daquela família. Pessoal, é importante que vocês saibam que essa impessoalidade, ela vai se tornando cada vez mais evidente com o passar do tempo. Principalmente por parte das crianças, que como elas precisam muito de afetividade, especialmente ali nos primeiros anos de vida, então a criança ela vai começando a perceber que, nossa, eu preciso de afeto, mas não é bem isso que eu recebo aqui um direcionamento, o tempo todo o que eu recebo é um direcionamento para agir de determinada forma, obedecer certos códigos. Bom, mas parece que os meus pais gostam que eu siga essas diretrizes. Então, bom,
para ter o mínimo de atenção deles, eu vou seguir à risca essas regrinhas que estão sendo impostas sobre mim. Porque, bom, é a única forma que eu percebo de obter um pouquinho de atenção deles. É por isso, pessoal, que serão, tal como carcinosinos, serão sujeitos, desde muito pequenininhos ali, a gente vai ter a impressão que são pessoas que não dão trabalho absolutamente. São aquelas pessoas que andam na linha, seguem as regras direitinho, por quê? Porque é tudo que a família espera. A família quer que você aja daquela forma, que obedeça aqueles códigos, porque eu já entendi que isso é importante para o funcionamento da máquina, e isso que os meus ancestrais querem, é que a máquina funcione. Então, para ter um mínimo de aprovação, eu vou trilhar por esse caminho, que o afeto é tão escasso, eu só obtenho algo que lembra remotamente afeto quando eu obedeço cegamente essas diretrizes. Então eu vou obedecer, porque só quando eu obedeço que eu sinto que eu sou amada minimamente. Então, sintetizando, existe a crença de que os meus filhos devem ir muito mais longe do que eu fui. Mas veja, meus filhos devem, ou seja, eles têm a obrigação de se apropriar do nosso legado hereditário, eles têm a obrigação de se apropriar de tudo aquilo que a gente construiu e gerar algo mais com tudo isso. Então existe uma projeção muito grande, expectativa sobre os membros mais jovens dessa família. Eles devem obrigatoriamente dar continuidade a tudo aquilo que germinamos, a todas aquelas sementes que lançamos sobre esse solo. Então, eu já nem levo em consideração, como é de se deduzir, eu já nem levo mais tanto em consideração as necessidades individuais de cada membro dessa grande entidade familiar. Tudo o que importa é a saúde desse macro-organismo. Eu costumo dizer, pessoal, que prevalece aqui um sentido de imperialismo psicótico. Portanto, já trazendo aqui, já adiantando a vocês a gradação miasmática dessa personalidade, estamos falando do miasma psicótico. Por quê, pessoal? Veja que a ideia aqui, ela gira em torno de uma expansão. Eu devo agregar cada vez mais indivíduos a essa máquina familiar, e a forma através da qual vou aliciar, vou convocar novos candidatos a esse organismo é mediante uma pretensa, uma falsa, uma simulada manifestação de empatia. Então, como eu disse, num primeiro momento, essa faceta mais humana de laque humano, ela prevalece. O sujeito parece estar levando muito em consideração suas necessidades, especialmente se você for carente, será uma vítima de um laque humano ativo aqui, certo? Então ele te seduz, ele te alicia dessa forma, porque ele detecta imediatamente ali que você está precisando de afeto, de acolhimento. Quando você consegue sentir o gostinho de receber atenção, você se percebe fisgado. Bom, agora você é obrigado a acatar aqui uma série de responsabilidades, as quais muitas vezes você nem pediu. Então, imperialismo psicótico exatamente por isso. Esse organismo familiar deve se expandir. Há um enfoque muito grande aqui no sucesso desse empreendimento. Por isso é tão importante que cada um desempenhe perfeitamente as funções que lhes competem, e a responsabilidade aqui é crescente, pessoal. Daí o imperialismo psicótico, daí o termo imperialismo, porque eu sou obrigada a superar os meus ancestrais. Veja aqui o peso da coisa. Então, eu sou obrigada a superar as expectativas da minha ancestralidade. Eu preciso fazer melhor isso aqui em relação à minha mãe, preciso fazer muito melhor que meu pai, independentemente de eu querer, de eu estar buscando por isso ou não. Lembra bastante, pessoal, veja que alguns já devem ter conseguido estabelecer uma ponte com as características de silício. Em silício também, no silicato, de uma forma geral, o tema da família aparece de forma bem marcante. Todavia, pessoal, lembre-se que uma das palavras-chave do silicato é a preservação da imagem. Não importa muito se aquela imagem estiver ancorada num conteúdo equivalente ou não. O que importa é a preservação a todo custo daquela fachada específica. E nós percebemos que raramente essa imagem no silicato é acompanhada de um conteúdo equivalente, de um conteúdo coerente, levando em conta que são sujeitos que apresentam normalmente um alto nível de fragilidade, de insegurança, baixa autoconfiança. Então, eles se tornam mestres com o passar do tempo
em transmitir uma mensagem completamente contrária daquilo que estão sentindo. Muitas vezes, pessoal, no caso de lacre materno, quando o indivíduo ele já abdicou completamente da sua identidade, da sua individualidade, essa insegurança ela pode aparecer também, mas em alguns casos não necessariamente, pessoal. Às vezes há um desenvolvimento real de certas habilidades, há um desenvolvimento real de certa vocação, de forma que a imagem é um mero reflexo daquilo que de fato eu desenvolvi. Mas quando a gente está falando de lacre humanos extremamente enfraquecidos, com baixíssima autoconfiança, todos os esforços podem de fato girar para a manutenção daquela imagem, até porque, acima de tudo, é o que mais interessa para esse organismo familiar. É que os outros percebam que a coisa realmente está funcionando. Isso aqui faz parte do sucesso da coisa. Mas existe aqui um grande enfoque no funcionamento real da coisa. Eu quero que funcione, ou seja, o desenvolvimento de certas faculdades ele precisa ter substância, ele precisa ser factível. Portanto, o foco aqui não é tanto na fachada. A fachada é importante, ela pode não ser o suficiente. Pessoal, preciso de pessoas que de fato entreguem algo, de fato tenham desenvolvido algo, se aprimorado, desenvolvido excelência em algo. E lembre-se, pessoal, daquele tema do abandono. O abandono aqui é um pano de fundo constante para lacre humano, para todos os lacres, mas principalmente para lacre humano. Eu tenho o tempo todo essa percepção de que minhas necessidades afetivas não foram supridas. E como esse tema já é forte para mim desde a infância, provavelmente, onde possivelmente se deu a gênese dessa lacuna especificamente, automaticamente eu sou muito sensível a isso. Eu não suporto pensar na possibilidade de reincidir nisso aqui, de ser abandonada novamente. Então eu vou fazer de tudo para evitar isso. Faço de tudo para evitar como? Se eu percebo que a minha relação com certo membro dessa entidade familiar não está boa, se eu percebo que não, eles não estão desempenhando o papel que eu gostaria que desempenhasse, eles não estão agregando a essa macro-organização que é a nossa família, eu simplesmente rompo com eles, pronto, acabou. Eu corto de forma definitiva, ou seja, eu já me abandono antes de ser abandonada, porque ser abandonada vai ter um impacto moral infinitamente pior. Então, para nem correr esse risco, eu já me abandono. Nem concedo a outro o luxo de me abandonar, vamos colocar dessa forma. Ainda, pessoal, explorando mais características psicóticas, além dessa questão da preocupação com o crescimento dessa entidade familiar, nós temos ainda um parâmetro de fixação aqui. Letícia, onde está essa fixação psicótica em lacre humano? Nós vamos perceber essa fixação na meta estabelecida. A meta é fazer essa organização crescer. Esse é o objetivo central, é o objetivo norteador o tempo todo dos passos dessa personalidade. Há uma fixação quase obsessiva em torno desse objetivo. Então, vimos várias características psicóticas aqui. O imperialismo, que se observa na preocupação excessiva com o crescimento dessa entidade familiar. Percebemos também que há, de fato, tal como em Cilícia, uma preocupação com a imagem dessa entidade em questão e há um forte sentido aqui de fixação em torno de um objetivo. É um objetivo que não é abandonado, é um objetivo que não é negligenciado em momento algum. Então, observamos novamente aqui o parâmetro da fixação. Agora, pessoal, é importante que vocês tenham em mente que, como eu devo seguir um código específico, esse código visa a manter o meu desempenho dentro daquela faixa crescente, ou seja, eu preciso fazer melhor que meu pai, minha mãe, eu preciso superar essas expectativas que são muito altas normalmente. Então, além desse código de conduta que vai me orientar a entregar supostamente, teoricamente, aqui o máximo das minhas possibilidades a nível de desempenho, a nível de competências, eu farei isso também, eu precisarei fazer isso a nível moral. A máquina familiar, ela deve funcionar de forma otimizada, pessoal, em todos os níveis, não apenas nível profissional, nível material. Eu devo levar isso também para o universo da moralidade. Então são pessoas que elas vão se apegar a certos modelos de comportamento, aqueles modelos de comportamento considerados excelentes, aqueles modelos de comportamento
considerados virtuosos. Então, por isso nós observamos aqui as características de carcinosino de forma tão marcante, pessoal. Então, aquele sujeito que ele começa a entender que demonstrar agressividade, demonstrar raiva, demonstrar impulsos muito impetuosos não é algo de se esperar de uma pessoa que supostamente deveria ser um modelo de comportamento. Então, a agressividade eu não posso demonstrar de jeito nenhum. Tem que ser aquela pessoa que parece boazinha o tempo todo. Devo ser exemplar. Aquela pessoa que leva muito em consideração códigos de ética, aqueles códigos quase caricatos de educação, boa convivência. Aquele sujeito que, além dele ser excessivamente servil, ele entende, chega num ponto, pessoal, isso aqui numa versão mais equilibrada, dele entender que até dizer não é algo indigno também. Não, isso aqui é feio, não, isso aqui é falta de educação. E por isso, pessoal, que a comparação carcinosina é quase inevitável, porque vocês se lembram que quando eu falo ali de carcinosino, numa videoaula que está disponível aqui no canal, eu deixo claro que uma das palavras-chave que ilustram a alma ali de carcinosino é o capacho. Então nós temos aqui a receita do capacho, uma pessoa servil. Ela já foi educada dessa forma, de que as necessidades do outro elas são imperativas, é o que importa, as necessidades dos demais é o que deve prevalecer, acima das minhas necessidades individuais. Eu já aprendi isso aqui desde pequenininha. Então, eu já incorporei essa necessidade cega de ser servil o tempo todo e, consequentemente, está dentro desse pacote a necessidade de jamais dizer não. Então, a gente já sabe, pessoal, onde isso vai dar receita para abusos, coleção de abusos. Lá que o humano pode sonhar que crianças são abandonadas, animais de estimação pequenininhos, cachorrinho abandonado, gatinho abandonado, isso é muito comum. É claro, pessoal, que com o passar do tempo esse sujeito ele começa a se condenar, a se sentir impuro, indigno, uma pessoa condenável, pecadora, dependendo da orientação religiosa do sujeito. O sujeito que com o passar do tempo ele começa a sentir até mesmo vergonha de, por exemplo, perceber que ele está sentindo raiva. Perceber que ele está sentindo atração sexual por outra pessoa, porque mesmo o sexo pode receber essa conotação de algo não conveniente, algo inadequado. Não, essa decisão não cabe a mim. Quem tem que escolher os meus parceiros é a minha família. Além disso, sentir desejo por alguém, não, isso aqui não é legal. Essa rarefação da individualidade, pessoal, ela vai se manifestando com o passar do tempo numa espécie de pretensa obstinação também. Então a pessoa, pessoal, ela já abriu mão da individualidade a tal ponto que chega naquele nível que eu mencionei a vocês ali no início. Não sabe mais do que gosta e do que não gosta. Nunca foi dada a oportunidade do sujeito manifestar isso. Ele sempre recebeu modelos prontos ali de comportamento, modelos prontos de valores, de convicções que ele tinha simplesmente de engolir, enfiar aquilo goela abaixo, não importando o que ele estava sentindo a respeito. Então, pessoal, isso aqui pode se manifestar como uma irresolução muito grande, que é típico de todos os lá, que o sujeito, a gente passa a perceber que ele tem dificuldade de tomar a decisão. É uma pessoa que, muitas vezes, para tomar uma decisão simples, a gente percebe uma grande hesitação. Por exemplo, para escolher a roupa que vai usar naquele dia, por exemplo, para manifestar alguma preferência alimentar. Ah, eu vou comer isso ou aquilo. A pessoa pode ficar um tempão ali no self-service do restaurante sem saber exatamente o que pegar. Por quê? Porque a autoprivação foi tão grande, pessoal, que pode chegar ao ponto realmente da pessoa ela não ter ideia se ela gosta daquele alimento ou daquele outro, porque inclusive até nesse aspecto a pessoa pode ter sido pesadamente condicionada. Não, o que você vai comer é isso aqui hoje, amanhã você vai comer isso, amanhã aquilo outro. E nunca foi tão explorado assim o que o sujeito gostava a nível de alimentação ou não. Até porque mesmo a extravasão de prazeres de uma forma geral era condenada desde o início. Então a demonstração de uma inclinação a nível de prazer, não, eu gosto de homem, eu gosto de mulher, eu gosto de arroz e feijão e não de pizza e não de sanduíche. Bom, isso aqui tem a ver com sensorialidade. Se tem a ver com sensorialidade, tem a ver com prazer. Mas prazer, bom, é um terreno que eu tenho que tomar cuidado, é um terreno enganoso, é um terreno que pode me levar à perdição, pode me desviar da minha meta. Então a alimentação tem a ver com prazer, pessoal? Isso aqui já é um ponto de bloqueio para esses indivíduos.
porque o prazer tem a ver com individualidade. Tem pessoas que gostam de alguma coisa, tem pessoas que não gostam daquela mesma coisa, mas para que eu chegue ao ponto de delinear isso, eu preciso ter dado vazão à minha individualidade. Como não me foi dada essa oportunidade, então é óbvio que eu vou apresentar uma grande irresolução nesse sentido. Só que como compensação, para que ninguém perceba o quanto esses sujeitos são indecisos, eles podem recorrer a um expediente extremo aqui, que é a manifestação de uma obstinação, de uma estreiteza de visão. Parece que são pessoas muito resolutas, o contrário do que realmente se passa lá dentro. Parece que são pessoas que já sabem muito bem o que elas querem. Isso em função de um automatismo, um condicionamento muito cristalizado, um condicionamento muito contundente que a gente sabe que provavelmente esse sujeito recebeu desde o berço. Então ele age conforme aquele itinerário já conhecido, aqueles sulcos que já foram abertos no seu inconsciente desde muito jovem. Então, parece que é um indivíduo resoluto. Agora, se oferecerem-lhe opções que extrapolam o horizonte de consciência que ele está acostumado, aí sim a gente vai perceber essa grande hesitação. Aí sim vai ficar evidente a falta da construção de uma identidade. Explorando mais um pouquinho, pessoal, esse tema do abandono. Isso pode se refletir, quando o indivíduo é mais velho, isso aqui pode se refletir nas próprias preferências sexuais. O homem, ou ele, quando ele se casa, fica bem evidente que a esposa dele é mãe dele, ele supriu, ele projetou sobre a sua parceira essa lacuna afetiva, é uma lacuna muito grande, de forma que só uma mãe definitivamente pode preencher aquele espaço colossal de afetividade. Então, obviamente, ele vai delegar à sua esposa o papel de mãe, ou ele pode se manter atado à própria mãe biológica por muitos e muitos anos, pessoal. Então, aquele homem de 30, 40, 50 anos que nunca conseguiu abandonar a saia da mãe. Obviamente, pessoal, isso aqui é uma dinâmica ativa e passiva. Então, tanto pode ser uma situação que o próprio sujeito, dependente da mãe, precisa de laque humano, quanto a mãe também, porque a mãe, no fim das contas, está fomentando aquela codependência. No caso da mulher, a mulher ela tende a uma relação homoafetiva também, por quê? Porque ela também está em busca dessa mãe. Então ela tende a preferir estar mais com uma mulher em relação ao homem, em detrimento de uma relação hétero, vamos colocar dessa forma, porque ela está buscando por uma mãe que supra também essa lacuna afetiva. Nós temos também uma ponte muito pequena rumo à anorexia, à bulimia, esses transtornos alimentares de uma forma geral, porque já é um sujeito que ele come mais por dever do que por prazer. Eu tenho que comer para sobreviver. Não me foi dada a oportunidade de descobrir o que eu gosto, então nem sinto prazer exatamente com comida, eu nem sei o que é isso. Então a consequência da falta de elaboração, de depuração de uma individualidade, como vimos ali no início. Então, em laque humano, pessoal, prevalece aqui um desejo de fazer o bem, mas de uma forma muito ideal. Eu não busco intencionalmente, pessoal. A gente sabe que na prática as consequências elas são completamente opostas em relação àquilo que de fato eu desejava. Então, bom, eu passei por essa experiência de ter sido abandonada, então definitivamente o que eu não quero que aconteça é que outras pessoas sintam isso. Então as minhas ações elas se justificam por esse sentimento de abandono. Então, com o intuito de mitigar essa sensação de abandono, eu busco construir essa família gigantesca, essa família ilimitada. O problema todo, pessoal, começa a acontecer quando eu deixo de levar em consideração as necessidades reais desses membros dessa família. Então, a coisa aqui ela passa a transcender o nível pessoal. Só que quando, meus queridos, eu deixo de levar em consideração, quando eu secundarizo o plano pessoal, querendo ou não, nós devemos admitir que eu já estou entrando aqui no terreno da despersonalização. Daqui para entrar no terreno da desumanização é um piscar de olhos. Então esse bem que laque humano busca, ele passa a se apresentar como uma busca de um bem ideal, mas não como uma busca factível. Então a idealização, ela passa a ocupar o protagonismo aqui. Eu deixo de levar em consideração que de fato é possível e como de fato é possível realizar esse grande ideal de altruísmo, esse grande ideal daquela congregação
que vai trocar habilidades e viver harmoniosamente entre si. Levar em consideração que isso aqui não deve ser visto como maquinário. Eu deixo de levar em conta aquilo que humanamente deve ser priorizado, como é o caso das liberdades individuais. Ok, a criança ela precisa de uma certa tutoria ali no início, até porque há muitos elementos que fogem do seu horizonte de consciência, e, portanto elas precisam ser guiadas em grande medida, mas a partir do momento em que começa a surgir ali, começa a se manifestar os primeiros contornos de uma personalidade, isso deve ser levado em consideração. Então, nós percebemos aqui uma evidenciação, uma priorização excessiva do ideal em detrimento daquilo que de fato é possível, quando eu passo a levar mais em consideração aquilo que é o bem no papel, de forma utópica, do que aquilo que é considerado bem, só que de forma prática. Então eu passo a levar muito em consideração, eu passo a me orientar rumo àquilo que teoricamente se entende como bem. Há pessoas que convivem bem entre si, mas deixa de importar se as pessoas estão convivendo bem entre si, mantendo suas individualidades, estando felizes. Não, o importante é que todo mundo esteja junto, não importa como esteja junto. Está funcionando bem? Está gerando dinheiro? Está gerando resultado? É o que importa. Não importa se essas pessoas têm liberdade ou não, não importa se essas pessoas elas têm individualidade, uma personalidade ou não. O que importa é que está todo mundo unido e está todo mundo funcionando. Então nós temos um ideal aqui de progressismo que extrapola, que deixa de levar em consideração a pessoalidade. E tem pessoas, pessoal, que têm a seguinte dúvida. Ah, Letícia, um laque humano legítimo, necessariamente ele precisa ter passado por esse background de imposição de valores familiares de forma muito ostensiva, desconsiderando de todo a sua individualidade, de forma a despersonalizá-lo. Esse indivíduo, de fato, ele precisa ter estado numa família nesse formato, com essa configuração? Pessoal, não necessariamente. Esse sujeito, ele pode entender esse grupo coercitivo, esse grupo impositivo, como o contexto cultural a que ele pertence, o grupo de amigos com quem ele convive. Então, este grupo que impõe os seus valores sobre mim, ou pelo menos desde que eu tenha essa impressão, para lá que humano, esse grupo ele pode ser a sua família, normalmente isso se dá no próprio seio familiar, desde a mais tenra idade, conforme discutimos, mas esse grupo, pessoal, pode ser o seu tecido social, pode ser mesmo o seu micro-universo de convívio, dei ali o exemplo dos amigos, os colegas de trabalho. Então, pessoal, o que é de suma importância que vocês entendam é que o retrato legítimo de laque humano é daquele indivíduo que se permite despersonalizar em prol de determinados valores que ele empresta de um determinado grupo, independentemente de qual seja esse grupo, de forma que esse sujeito se torna aquilo que o filósofo que eu sempre cito aqui para vocês, Ortega y Gasset, chama de homem-massa. Então, abro mão da minha individualidade, completamente da minha pessoalidade, em prol de valores grupais, em prol de valores gregários específicos. Então, desde, pessoal, que essa dinâmica esteja presente, nós temos certamente um laque humano. Finalmente, pessoal, agora vamos falar da personalidade, daquela personalidade com quem vamos estabelecer um diagnóstico diferencial. Vamos falar agora de búteo de cauda vermelha, búteo jamaicensis ou mioto da Jamaica, também podemos ter outra denominação, falcão de cauda vermelha, ou seja, pessoal, já podemos depreender aqui que estamos falando de uma ave de rapina. A maioria das aves são tuberculínicas. As aves de rapina, elas tendem a se enquadrar, conforme Shankara nos ensina, mais na gradação luética, ou seja, temos aqui o tema da destruição. Veremos a que tipo de destruição estamos nos referindo à medida que formos falando um pouco mais sobre essa personalidade. Pessoal, é importante que a gente leve em conta que, apesar de termos aqui duas personalidades animais, elas pertencem a sub-reinos diferentes. Então, laque humano se enquadra na categoria de uma personalidade mamífero, enquanto búteo, obviamente, como é um falcão, se enquadra no sub-reino das aves, com suas respectivas conotações e desdobramentos. No mamífero, pessoal, prepondera
essa lógica do rebanho. Não, eu devo acatar os condicionamentos do rebanho. A minha individualidade, ela sempre sofre algum tipo de comprometimento porque eu preciso agir de acordo com o ritmo daquele tecido social. Eu não posso confrontá-lo, caso contrário, serei excluída daquele grupo. Então, esse é um fantasma dilemático que sempre paira sobre os mamíferos de alguma forma. Agora, no caso das aves, pessoal, ok, existem aves que sim, elas são em certa medida gregárias, mas as aves voam, pessoal, e apenas mediante uma leitura simbólica aqui do voo, a gente já consegue depreender que elas não necessariamente elas dependem tanto das demais. Elas precisam, elas sobrevivem bem dentro dessa lógica de uma liberdade espacial maior, ainda mais, pessoal, quando a gente está falando de aves de rapina. No caso das aves de rapina, a grande maioria, esmagadora maioria, se não acredito que todas, elas conseguem viver bem sozinhas. Às vezes, no máximo, ali com o seu parceiro sexual, pronto e acabou, não convive direito nem com a própria prole. Mas, por incrível que pareça, pessoal, estamos falando aqui de uma das personalidades mais humanas da matéria médica, mais curiosamente que o próprio lac humano. E algumas pessoas até questionam isso. Nossa, Letícia, mas personalidade mais humana não deveria ser alguma que derivasse de matéria-prima de humano propriamente, como o próprio leite, ali não estaria latente a própria substância humana? É curioso, pessoal, que isso não necessariamente traz alguma incongruência, traz alguma incoerência, pelo contrário. Porque, veja, se eu tenho humanidade, bom, eu sempre corro o risco de perder aquele bem. Então, o lac humano, dito de outro modo, fala do drama de um processo de desumanização, ou seja, de fato eu estava numa condição humana, não zelei muito bem daquele bem, não administrei muito bem aquele bem específico, ele acaba escorrendo pelas minhas mãos. De tanto olhar para ele, de tanto buscar conservá-lo, eu acabo perdendo, conservá-lo de uma forma perfeita, ideal, desconsiderando um de seus elementos essenciais, que é justamente a preservação da pessoalidade. Então, lá que fala do drama da desumanização. Agora, uma ave, ela não apresenta uma substância humana. Mas quando eu não tenho um bem, eu posso me inclinar a ele, que é algo que eu não tenho, é algo que ainda não me é acessível. Então, se eu não tenho aquilo, eu vou me orientar àquilo. Por isso, nós estamos falando de uma personalidade que, eu costumo dizer, pessoal, que Buttel, ele conserta todos os estragos e cagadas que Lac Materno fez. Então, nós temos aqui um vetor comum, ou seja, ambos se direcionam a outros entes humanos, ambos olham para suas necessidades, ambos, no primeiro momento, especialmente no caso de Lac humano, como a gente viu, essa empatia é só no primeiro momento, mas ambos são empáticos, ambos realmente se inclinam aos demais, com o intuito, num primeiro instante, a intenção é boa em ambos os casos, a intenção é de realmente perceber o que a pessoa precisa. O intuito aqui é zelar do outro, é cuidar do outro. A forma como Lac Materno conduz esse processo é que leva progressivamente a um processo de despersonalização que eu tendo, a gente viu isso bem, eu tendo a hipervalorizar o grupo em detrimento dos indivíduos. Já Buttel, pessoal, vai agir na contramão disso aqui. Eu olho para o indivíduo. Então, por isso que eu disse a vocês, Lac humano fala do drama da desumanização. Buttel fala da recuperação da humanidade. Lac, enquanto Lac trata de um cerceamento, de uma restrição cada vez maior das liberdades individuais, enquanto o Lac humano mitiga cada vez mais as liberdades individuais, Buttel age na contramão, 180 graus em relação a esse parâmetro inicial de Lac humano, essa atribuição característica de Lac humano. Ele vai buscar agora cultivar as liberdades individuais. Então eu olho realmente para o outro, com todas as suas potencialidades. Eu quero realmente que você seja uma pessoa o mais livre possível. Eu quero que você seja o mais feliz possível, o mais feliz que você pode ser. E com esse ensejo, levando em conta esse ensejo, não perdendo esse intento de vista, Buttel vai sacrificar-se totalmente. Isso é algo incontrolável, pessoal. A partir do momento que Buttel está diante de alguém, ainda mais essa pessoa expressa diretamente ali as suas necessidades,
búteo automaticamente já simpatiza com aquele indivíduo. Tem um olho muito bom, as aves de rapina, pessoal, elas têm insights perceptivos extremamente assertivos, então são indivíduos que conseguem enxergar as necessidades mais íntimas, mais essenciais dos indivíduos, são altamente empáticos, eles não perdem em momento algum a empatia. Então, a partir do momento que eles enxergam aquilo de que a pessoa precisa, eles vão se desdobrar para fornecer aquilo de que a pessoa necessita. Eles não poupam esforços para isso e por isso mesmo se perdem, ou seja, nós estamos falando aqui de uma ave de rapina, portanto há características mais luéticas, então há o tema da destruição. Então, destruição de quê especificamente? Destruição no sentido de que o indivíduo não vai poupar esforços para se sacrificar cada vez mais por aquele indivíduo para quem ele deseja liberdade. Liberdade, pessoal, vamos nos debruçar um pouquinho sobre esse termo, que é um termo sagrado para todas as aves, especialmente aves de rapina. Aves de rapina, elas estão o tempo inteiro perseguindo por isso. Liberdade em todos os sentidos, pessoal, inclusive no seu sentido real. O que é liberdade, pessoal? A liberdade, no fim das contas, é a possibilidade de você escolher o bem. Cada vez mais possibilidade de você escolher o bem. Não é muito difícil da gente entender o porquê dessa definição ser tão feliz, pessoal, porque veja, se você faz más escolhas, você toma más decisões sucessivamente, vai chegar um momento que as suas possibilidades elas vão se tornar cada vez mais restritas. Chega um momento em que você já fez tantas escolhas infelizes que por mais que você queira fazer uma boa escolha, por mais que você queira ser um pouquinho mais assertivo, não dá, você já está num buraco, você já chegou num ponto em que realmente você já não tem mais tantas possibilidades. Então, realmente, a liberdade implica possibilidade de escolher o bem. Quanto mais você toma boas decisões, mais ramos de bem se apresentam a você, dito de outra maneira. Então, as aves, de uma forma geral, inclusive búteo, vai prezar bastante por liberdade nesse sentido mais elementar, mais essencial. Mas liberdade também, pessoal, de ir e vir, liberdade de pensamento. São pessoas que elas têm o verdadeiro pavor da ortodoxia, de valores muito rígidos. Veja que outro antagonismo com o lac materno, que preza muito pelos valores tradicionais, pelos valores conservados ali pelo arcabouço familiar, pela cultura familiar. Significa, pessoal, que eles não bebem da tradição, não significa que eles não bebem da cultura. Mas, ao mesmo tempo que eles bebem da tradição, eles experimentam outros pontos de vista. Eles estão sempre abertos e quando eles sentem que essas possibilidades de escolher outras perspectivas está sendo limitada de alguma forma, eles já se sentem desconfortáveis. Então, eles se sentem desconfortáveis com qualquer tipo de restrição de uma forma geral. E mais, ao mesmo tempo que eles desejam isso para si, obviamente eles vão desejar isso, sem dúvida alguma, para os demais. Então, quando eu falo de liberdade, pessoal, estou falando daquele sentido inicial de liberdade, mais possibilidade de escolher o bem o tempo todo. Estou falando aqui de jaulas visíveis e invisíveis, por exemplo, valores muito rígidos, seria para a búteo principalmente uma jaula invisível. Estou falando de uma restrição ali direta, ou seja, você é subalterno a alguém, então, consequentemente, são pessoas que têm uma certa dificuldade com hierarquias também. Que as hierarquias, elas são, de certa forma, um cerceamento estrutural ali de liberdades. Bom, eu estou sob o comando de alguém, sou subalterna de alguém, eu preciso obedecer ordens, então não posso fazer a coisa exatamente do meu jeito o tempo todo. Então, são pessoas que vão precisar experimentar o máximo de liberdade com todos os seus tons de cinza, com todas as suas nuances. Agora, pessoal, também, se eu estou falando de uma ave de rapina, a visão é do alto o tempo todo. Então, as aves de rapina, eu falo isso bastante no meu vídeo Alaitos leucocéfalos, que é uma ave de rapina também, a águia de cabeça branca no linguajar vulgar. E ali, pessoal, fica claro que as aves de rapina, elas, ao mesmo tempo que elas têm uma visão panorâmica, isso as concede uma grande sabedoria, no fim das contas, que eu percebo a correlação de cada elemento que faz parte da minha realidade. Nenhum acontecimento ele parece aleatório. Por isso eu vejo muito sentido na minha vida e nas minhas escolhas, que eu tô enxergando ali de cima toda aquela trama coerente da minha realidade.
Mas ao mesmo tempo, quando eu quero focar a minha visão, eu também consigo. As aves de metros e metros de altura, elas vão conseguir enxergar um ratinho. Está lá no meio da grama, eles conseguem enxergar, conseguem capturar com precisão. Então, por isso que eu disse que são pessoas que conseguem enxergar facilmente o que a pessoa precisa e de forma assertiva. Que ao mesmo tempo que são indivíduos que vão ter uma visão do todo, tem uma visão do particular. Tem uma visão daquilo que é geral e tem também uma visão daquilo que é local. Mas, pessoal, aves de rapina, eu falei da falcão búteo, ele consegue chegar a grandes alturas. E isso, pessoal, nós podemos estabelecer um paralelo entre o voar em altas alturas e também a busca por um sentido cada vez mais transcendental de vida. Então são pessoas que tendem a ser mais cultas, realmente elas não se contentam apenas com conquistas materiais, importa muito a elas conquistas intelectuais, importa muito a elas também aumentar o seu arcabouço de sabedoria, de experiências cada vez mais. Isso para Bútel seria uma ascensão, enquanto para Lac materno essa ascensão se daria mediante o alargamento, o aumento ali da quantidade de membros dentro daquele grupo. O alargamento de horizontes para Lac humano seria aquela transformação do legado cultural em algo cada vez maior, ou seja, se eu sou filha do meu pai, eu tenho que fazer o que o meu pai fazia exatamente como ele fazia, porém de uma forma mais excelente, porém de uma forma melhor. Em ambos existe esse ideal de expansão, todavia enxergado de uma forma diferente. Para lá que a expansão seria sinônimo disso que eu acabei de dizer, aumento de membros daquela entidade grupal, incremento do meu legado familiar através dos meus esforços, mesmo que eu não tenha qualquer interesse em continuar com o meu projeto familiar, mas para Bútel não. Essa expansão ela se daria quanto mais as pessoas com quem eu convivo podem gozar de liberdade, ou mesmo esse ideal não necessariamente se estende às pessoas com quem eu convivo. Lembre-se, pessoal, é uma águia, então estou vendo tudo do alto. Eu quero que no fim das contas a humanidade toda seja livre de uma forma geral, que possa desfrutar sem qualquer tipo de empecilho de suas liberdades individuais. Pessoal, as aves também elas têm um metabolismo muito acelerado. Eu estou dizendo isso porque é bem diferente do caso de Lac humano. Na verdade, os Lac, de uma forma geral, pessoal, eles já tendem a uma certa letargia. A pessoa, quando precisa de um Lac, é fácil da gente perceber, porque não é uma pessoa que parece que ela tem tanta energia assim. Inclusive, são indivíduos que podem até evitar a atividade física exatamente por esse motivo. É óbvio, pessoal, se nos Lac eu tenho um metabolismo mais lento, obviamente isso implica um ganho maior de peso com a dificuldade consequente de perder peso, de emagrecer. É o contrário aqui das aves, especialmente aves de rapina, elétricas e requietas o tempo todo, especialmente com o intuito de melhor servir aos demais. Existe sempre essa prontidão. Quando o Bútel se conecta a alguém, é quase espontâneo, a coisa brota de forma imediata. Eu já quero saber do que a pessoa precisa para me mobilizar e viabilizar aquilo que ela necessita prontamente naquele exato momento, porque o desenvolvimento aqui de empatia, sintonia, ressonância com o outro, pessoal, isso é uma tônica das aves de rapina de uma forma geral. Eu já vou focar o olhar imediatamente para aquilo que a pessoa precisa para voltar a ter esperança, para ser mais feliz, dito de outro modo. Então são sujeitos, pessoal, sujeito Bútel, ele se sente inclinado à autorrenúncia prontamente, levando em conta que a empatia é rapidamente estabelecida, e eu vou me doar ao outro a tal ponto que isso pode me custar saúde, pode me custar serenidade, pode me custar sanidade, porque, veja, pessoal, não vou desistir daquela pessoa. Eu vou mobilizar montanhas, eu vou mobilizar os céus para ver aquela pessoa bem, para ver aquela pessoa mais livre, com maiores possibilidades de bem, tal como é aquele sentido de liberdade que eu trouxe a vocês ali no início. Então, daqui, pessoal, a gente já pode deduzir o porquê da queda desses indivíduos. Lembre-se, pessoal, que não é aquela relação simbiótica que a gente percebe no caso dos Moriarty, que a gente percebe no caso dos Fosfórico, em que existe ali a gente percebe que há uma fusão com o outro, de forma que se o outro sente tristeza,
eu também vou sentir. Eu não estou falando dessa dinâmica, pessoal. A empatia, sim, ela é estabelecida prontamente, todavia, é uma relação que ela apresenta uma utilidade, um vetor específico. É o meu sacrifício para o outro pode estar triste, mas se eu ver o outro triste, se eu quero o bem dele, o que eu tenho que recobrar de mim? É mais alegria, é mais esperança, eu tenho que dilatar mais meu coração. Então, eu não posso simplesmente sentir o que ele sente para a gente vibrar aqui nessa mesma sintonia e não resolver o problema. Não, eu quero resolver. Se a pessoa está triste, ok. Eu empatizei com ela, percebi que ela está sentindo tristeza, mas agora eu vou me sentir mais munida ainda de esperança, eu vou recobrar mais alegria, mais entusiasmo, mais empolgação para trazer isso para ela. E vou deixar que ela absorva isso, mesmo que depois eu fique em frangalhos. Eu vou detectar o que a pessoa precisa e vou viabilizar aquilo para ela. Passa por mim. Mas não para aí nessa dinâmica de simplesmente ficar sentindo o que o outro está sentindo. Eu vou me mobilizar rumo à satisfação daquela necessidade no outro. E o desgaste, pessoal, que vai levar a Bútel à decadência, ele se deve também ao fato de que a pessoa, primeiro, ela não vai desistir do outro. A partir do momento que ela decide apostar as fichas no outro, ela não vai desistir do outro. E além do mais, pessoal, o sujeito ele realmente direciona o melhor para o outro. Então ele não simplesmente faz o bem. Quando ele dá uma aula, ele decide que, nossa, a pessoa está precisando aprender sobre esse assunto, vou dar uma aula. A aula ela tem que ser primorosa, eu tenho que dar o melhor de mim para o outro. E muitas vezes em detrimento absoluto de si. Vamos supor que, seja outra situação, eu detecte que a pessoa precisa de dinheiro. Eu posso ir à falência porque eu vou dar tudo para aquela pessoa. Chega nesse nível, pessoal. Então, é em detrimento realmente das necessidades mais básicas do indivíduo. Eu preciso de recurso, mas se o outro está precisando de recurso, eu fico sem, dou tudo para ele, passo fome, morro de frio, não importa. O importante é que a pessoa fique bem com isso, alargue as suas possibilidades de ação, alargue as suas possibilidades de bem. São pessoas, pessoal, veja, elas vão se sacrificar sim pelo outro, todavia não é com o intuito de satisfazer as expectativas do grupo, que Locke também se sacrificou, ele anulou toda a sua individualidade ali, ele é um sujeito completamente vazio em termos de identidade, mas foi com o intuito de satisfazer a expectativa da entidade grupal, seja família, seja um grupo pessoal com quem eu convivo, enfim, foi com este objetivo. No caso de Bútel, ele vai se sacrificar para ampliar a liberdade individual da outra pessoa. Não é com o intuito de restringi-la ainda mais. Então aqui, pessoal, para que vocês entendam finalmente a alma de Bútel, para que fique ainda mais clara a diferença entre o Locke humano e Bútel, é importante que vocês tenham em mente que Bútel está o tempo inteiro olhando para aquilo que ele precisa ser, para aquilo que ele precisa fazer para que aquela comunidade ou mesmo aquele indivíduo se beneficie. Então são aquelas pessoas que elas estão o tempo inteiro preocupadas em ser útil, em servir a sua comunidade. Mesmo que, eu tenho que sacrificar aquilo que eu queria estar fazendo. Às vezes eu não queria estar dando aula, às vezes eu não queria estar cuidando ali de um filho, às vezes eu não queria estar cuidando de um pai, de uma mãe, eu queria estar assistindo Netflix, eu queria estar tocando um piano, eu queria estar lendo um livro, assistindo um curso ali que eu comprei, queria estar fazendo isso, mas eu coloco na balança, o que prevalece, o que vence sempre, pessoal, é como eu posso ser útil aos demais, como é que eu posso ser útil à minha comunidade. Então, eu sacrifico muito de mim, desses desejos periféricos, em prol do senso de utilidade, do sentido máximo aqui de serviço. Pessoal de Deus, o dia já está acabando. Veja, eu acredito que foi uma das maiores videoaulas que eu já gravei, então vamos ficando por aqui. Eu ia trazer uma colocação extra, mas realmente fica para a próxima. Fica para quem tiver realmente uma curiosidade de se aprofundar nessas personalidades. Mais uma vez, um forte abraço a todos, pessoal, e até a próxima.